Olá, amigos. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós teremos em breve a nossa reunião pública. Você já assinou o nosso canal do YouTube? Se não assinou, vá lá, assine. Aproveite para dar um like e ativar o sininho. Assim, você estará a par de tudo que acontece por aqui. E tem mais, meu amigo, fique preparado para a reunião pública, porque ao final nós teremos o tratamento espiritual à distância. Então, já providencie aí o seu recipiente com água para fluidificar, já fique a postos para o início da nossa reunião pública. Agora, nós ficaremos com alegria cristã. Ouçamos uma música. Uma gota de chuva caiu, um riacho pequeno formou, o riacho transformou-se em rio, e no mar logo se completou. A semente também é assim, hoje é o fruto que a árvore dá. Todo gesto de amor tem um fim, que Jesus sabe multiplicar. A campanha que Ele criou, hoje é o pão de tantas multidões. As mensagens que Ele entregou são consolo a tantos corações. Foi seu gesto que nos trouxe aqui, na maior confraternização. A campanha foi que demonstrou a importância do amor em ação. Hoje vamos cantar todos numa só voz. Obrigado, seu ninfo, por estar entre nós. Nós queremos dizer que valeu a lição, sua perseverança, sua fidelidade, suas mãos no trabalho, sua fraternidade. Perseverança, sua fidelidade, suas mãos no trabalho, sua fraternidade. Juscelia, você está sem som. Ô, gente, me desculpa. Obrigada, Núbia, meus amigos. Então, vamos cumprimentá-los novamente. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Olha, você já assinou o nosso canal do YouTube? Se não, corre lá e assina. Aproveita também para dar um like e ativar, aliás, o sininho. Assim, você pode ficar a par de tudo que acontece por aqui. Vejam, meus amigos, ao final nós teremos o tratamento espiritual à distância. Então, se prepare para a nossa reunião pública.
providencie desde já um recipiente com água para fluidificação. Fiquemos a postos e procuremos nos acomodar da melhor forma para a nossa reunião pública. Agora, nós ficaremos com alegria cristã. Ouçamos mais uma música. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás cefas pedra, onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Louvo a vida e tomo pela tua mão, e te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou e os pés que ele lavou apontarão os céus. Vem que eu te farei um pescador de homens. Vem que eu te farei um pescador de homens. Olá, amigos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião pública. Queremos lembrar que, ao final, nós teremos o tratamento espiritual à distância. Então, se prepare aí desde agora, organize o seu recipiente com água para fluidificação. Você já assinou o canal do YouTube? Se não, corre lá e assina. Aproveita também para dar um like e ativar o sininho. Assim você ficará a par de tudo que acontece por aqui. Nós ficaremos agora com mais uma música da Alegria Cristã. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha a voz.
veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, Ele ilumina, e as nuvens mais escuras Ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, Ele ilumina, e as nuvens mais escuras Ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Olá, amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião pública. Como é bom podermos assistir palestras esclarecedoras, termos esse contato que a doutrina espírita tão esclarecedora nos permite ter por meio desses canais de comunicação. Como é bom estarmos juntos nesta noite. E logo após termos ouvido essa música linda, como é bom. Meus amigos, me informem uma coisa aqui. Vocês já assinaram o nosso canal do YouTube? Se não assinaram ainda, aproveitem esse momento, vão lá, assinem. Aproveitem para dar um like, ativar o sininho, porque dessa forma vocês ficarão a par de tudo que acontece por aqui. E isso é muito legal, não é mesmo? Olha, se prepare aí, se organize, porque ao final nós teremos um tratamento espiritual à distância. Então, já organiza aí a sua água para ser fluidificada, já organiza o seu ambiente, já fique atento, porque logo mais nós teremos uma palestra belíssima, muitíssimo esclarecedora. E após, como eu já falei, nós teremos o nosso tratamento espiritual à distância. Coloque a sua água para fluidificar. Boa noite, meus amigos. Nós ficaremos com mais uma música da Alegria Cristã. Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos. Vamos, nesse momento, realizar a nossa prece inicial,
Preparemos o nosso coração, sentindo a presença do Mestre Jesus conosco. Deixemo-nos envolver nessa luz intensa do Cristo. Mestre Jesus, bom e amado, amigo de todas as horas, abençoa a nossa reunião pública de hoje. Abençoa cada um, Jesus, em seus lares, onde estivermos, que a sua presença seja a nossa inspiração, a nossa luz. Ajuda-nos, Mestre, a permanecermos sintonizados, atentos, a fim de aproveitarmos deste momento de luz. Graças a Deus que assim seja. Então, meus irmãos, sejam todos bem-vindos, Jesus nos abençoe, muita paz a todos. Hoje a palestra é especial e abordará o tema Como contribuir com o Ide e Pregai, que faz parte das campanhas educativas desenvolvidas por inúmeros centros espíritas. Essa palestra é promovida pela Concafras PSE, em parceria com diversas casas espíritas em todo o Brasil, sendo transmitida pela TV Mundial de Espiritismo. Sejam todos muito bem-vindos. Informamos que, ao final das atividades, vamos ter o tratamento espiritual à distância. Por isso, meus irmãos, preparem um recipiente com água para a sua fluidificação e receba o tratamento em sua casa. Bom, vamos chamar novamente a nossa amiga Juscelia para fazer a apresentação do palestrante da noite. Olá, Juscelia. Olá, Núbia. Olá, meus amigos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Amigos, o conhecimento da doutrina espírita facilita a compreensão de quem nós somos, de onde viemos antes de nascer e para onde vamos após a nossa morte, bem como o caminho da paz e da felicidade. Então, meus amigos, estudar a doutrina espírita é acender uma luz em nosso caminho. E como colaborar para que outras pessoas também possam estudar o Espiritismo? Como já dito, o tema da palestra de hoje é Como contribuir com o Ide e Pregai. E convidamos o trabalhador e divulgador do Núcleo Espírita Chico Xavier, da cidade de Londrina, Paraná. Seja muito bem-vindo, meu amigo Roneir. Olá, caros irmãos e irmãs. Hoje vamos fazer uma reflexão, ter uma conversa aqui sobre um tema muito importante. Vamos lá, então? Muito bem. Você já parou para refletir como é que nós podemos contribuir para o Ide e Pregai? Isso mesmo, a fala de Erasto sobre a importância da divulgação do Evangelho do nosso Senhor Jesus. E para que a gente possa melhor refletir e entender, nós vamos começar aqui fazendo uma reflexão lá do capítulo 6 do Evangelho. Allan Kardec nos diz o seguinte: fé inabalável no futuro. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro. E a dúvida pungente não mais lhe aposta da alma. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até ao termo do caminho. Conhecer a doutrina espírita, conhecer além da vida material, a vida espiritual, naturalmente que nos dá um outro entendimento diante da vida futura. Então nós vamos entender as nossas dificuldades íntimas e a dificuldade com que passa o nosso orbe na condição ainda de um mundo de provas e expiações, numa ótica muito mais esperançosa. E, naturalmente, nós teremos um outro entendimento
Porque entender que a vida não se resume apenas à vida material faz com que, por meio da doutrina espírita, nós tenhamos uma perspectiva de vida completamente diferente. E quando a gente fala de uma perspectiva diferente, é claro que na condição ainda de espíritos imperfeitos que somos, nós temos o entendimento do sofrimento ainda limitado. Mas lá no capítulo 6 do Evangelho, Kardec nos diz o seguinte: entender os motivos dos sofrimentos. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. É importante essa reflexão, porque nós que já temos um pouquinho de conhecimento da doutrina espírita, nós já entendemos a dor, o sofrimento, a aflição e todas as atribulações que assola o mundo de uma forma diferente. Não numa ótica, no entendimento de punição, de injustiça, mas aqui, conforme Kardec nos fala, num entendimento de oportunidade ante as nossas faltas do passado. Olha que isso, meus irmãos, faz uma completa diferença. Aí eu te pergunto, nós, na condição daqueles que já conhecemos um pouco da doutrina espírita, estamos, de fato, levando essa esperança, essa nova perspectiva a outros irmãos que, neste momento, sofrem em tamanhas aflições? E para que a gente tenha não apenas esse entendimento, mas que nós possamos estimular o nosso próximo a ter um entendimento diferente dessas existências e das dificuldades que a vida nos traz, é fundamental que nós nos aprofundemos na doutrina espírita. Então, por que estudar? Não alcançaremos a libertação sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do espírito. Quem aspire a entesourar os valores da própria emancipação íntima, à frente do universo e da vida, deve e precisa estudar. É claro que, diante do nosso livre arbítrio, nós já fizemos várias escolhas equivocadas e, naturalmente, isso dificultou, tornou-se mais lento o nosso progresso evolutivo. E para retornar à casa do Pai, já que somos de Deus e temos que retornar à casa do Pai, essa é a nossa sina, esse é o nosso destino, naturalmente que teremos que vencer as nossas limitações, a nossa ignorância. E para que a gente tenha um entendimento diferente das coisas espirituais e compreendamos melhor o nosso ser e o nosso próximo, é necessário que estudemos, para que a gente não enxergue apenas as coisas do ponto de vista material, mas tenhamos um entendimento além dessa dimensão. Só assim nós melhor compreenderemos os reveses, as dificuldades da vida, mas sempre numa perspectiva de uma vida melhor, entendendo que Deus, pela sua infinita misericórdia, permite que nós possamos evoluir, transformar e, naturalmente, através do estudo. Bom, e reforçando aqui a questão do estudo, do Espiritismo, o Espiritismo é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Aqui nós podemos buscar, lá no Livro dos Espíritos, em Kardec, quando nos fala onde está as leis de Deus, e os Espíritos respondem que está na consciência. E é claro que pela nossa desobediência, nós ainda estamos, às vezes, estacionados na falta de conhecimento. Mas se buscarmos e se queremos, de fato, buscar a libertação do nosso ser, das nossas consciências, para que nós possamos ter um entendimento não apenas físico, mas também espiritual, é necessário que nós nos libertemos pela evangelização, pela transformação que a doutrina espírita nos traz.
E o nosso amado Mestre Jesus, ele nos oportunizou que conhecêssemos o Consolador prometido. E é claro que chega no momento certo, porque outrora, naturalmente, nós não teríamos a madureza espiritual a ponto de melhor compreendermos essa doutrina que nos elucida, que nos esclarece, que renova em nós a fé e a esperança. Hoje, por meio do Consolador prometido, nós já temos a oportunidade de avançarmos, darmos passos cada vez mais altos. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Então, nesse momento de aflição, de inquietação da humanidade, o Consolador prometido chega para que, não mais por parábola, mas de uma forma mais clara, mais racional, trazer o entendimento necessário para que nós possamos compreender as coisas como verdadeiramente elas são e darmos o melhor de nós no processo de transformação, da nossa transformação e, naturalmente, do nosso próximo. E, às vezes, a gente fala, poxa, mas neste momento nem temos ainda a condição de compreender essa doutrina consoladora. Claro que tem, nós já nos encontramos numa idade de entendimento e de compreensão. Por isso que Kardec nos fala que o Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa de Jesus. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábola. Então, temos sim a madureza, o discernimento, a inteligência que perfeitamente nos dá a condição de melhor compreendermos a doutrina espírita. Talvez nos falte, conforme o próprio Kardec nos lembra, um esforço pequenino para que a gente possa avançar. Sair dessa condição, vamos dizer, de comodidade, entender a nossa pequenez e trabalharmos em prol de uma transformação, de uma perspectiva melhor. Isso, somente a doutrina espírita, por meio desse esclarecimento, mostrando-nos não apenas a vida material, a importância dessa vida material, mas conectando esta vida material com uma vida espiritual, com uma vida futura, mostrando de fato que somos espíritos eternos. Enquanto espíritos eternos, nós nos encontramos aqui de passagem, uma passagem imprescindível para o nosso crescimento, para a nossa evolução. É por isso que nós temos que aproveitar esse momento para seguirmos adiante, para vencermos o homem velho que existe em nós, rompendo, caminhando rumo a Deus, nosso Pai. E por meio do estudo, por meio dessa doutrina consoladora, nós teremos um convencimento melhor, um esclarecimento, algo que nos instiga e que nos move de forma racional ao retorno à casa do Pai. E esse é um momento oportuno, um momento de provas e expiações, mas a espiritualidade nos diz que breve chegará uma nova oportunidade em um mundo de regeneração. Então, às vezes até nós poderíamos questionar, parece que as coisas estão cada vez mais difíceis, né, mais complicadas, mas esse é um processo de transição planetária. Olha o que nos diz aqui Marcelo Ribeiro. É porque este é o momento da renovação espiritual da humanidade, que se encontra exaurida por dores superlativas. Também é a hora da divulgação consciente e nobre. Da doutrina que mata a morte e alonga a vida, elucidando os enigmas complexos da existência carnal com aceno seguro da felicidade à vista. Entender a doutrina espírita, vivenciar a doutrina espírita, é não limitar o nosso conhecimento numa única existência. Quando diz que mata a morte, é porque, de fato, desvenda, nos traz
um novo mundo e, é claro, num novo entendimento. E quando você entende essa vida numa ótica de uma nova existência, numa condição de um ser imortal, de um ser espiritual, que na verdade é que se encontra num processo de transformação, numa escola necessária para modificar a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar, a nossa forma de vibrar, nós nos caminhamos assim para uma possibilidade de mais esperança. Isso renova a nossa fé, dá-nos forças, porque vamos entender perfeitamente que esse estágio aqui representa para nós a oportunidade da redenção e da nossa transformação. E falando em transformação, podemos aqui entender e compreender que é imprescindível a prática do amor e da caridade de uns para com os outros, neste processo de transformação interior. Nessa transformação, a espiritualidade nos faz um convite para a nossa reforma íntima. O próprio Livro dos Espíritos, comenta conosco do conheça-te a ti mesmo. E aqui podemos reforçar com Santo Agostinho, que habitualmente fazia uma reflexão ao fim do seu dia, com o propósito de passar em revista as suas ações. Então ele se perguntava: como foi o meu dia de hoje? Fiz todo o bem que deveria ter feito? Magoei alguém? Deixei de fazer algo que seria importante para a minha transformação, para a minha escalada moral, espiritual? Fazer uma reflexão significa entender a sua condição de criatura inferior, que necessita evoluir, que necessita transformar. E nesse processo de renovação interior, nós compreendemos o zelo de Jesus, de Deus, nosso Pai maior, Criador, em que permite que esteja ao nosso lado um protetor amigo, um anjo guardião, para tutelar as nossas existências assim, para que nós possamos ter mais forças para vencermos a nós mesmos, a nossa pequenez, e desenvolver em nós as virtudes necessárias. Isso, meus irmãos, abranda, acalma o nosso ser. E somente pelo conhecimento da doutrina espírita. Por isso que a gente fala tanto nessa necessidade de vencer a nossa ignorância, de vencer a nossa pequenez. Então, aquele que já conhece a doutrina espírita, por pouco que seja, ele já se sente num processo de libertação, de entendimento. Ele tem mais resignação diante da dor, mais paciência para vencer a cólera, mais humildade, reconhece a sua pequenez diante da grandeza de Deus. Agora, e aquele que ainda não tem? Então, o nosso dever é levar essa doutrina de luz, esse farol seguro, a tantos irmãos que ainda não têm o conhecimento dessa doutrina consoladora. Na Reforma Íntima, André Luiz nos fala que estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. Estude sempre, não se queixe. Plante alegria, semeie paz, ajude sem exigências. Compreenda e beneficie, perdoe quaisquer ofensas. Isso significa refletir sobre a nossa condição inferior e trabalhar, como Santo Agostinho fazia, as metas necessárias de reformar, de transformar, de observar as dificuldades numa ótica de oportunidades. E, naturalmente, que nós não podemos desenvolver apenas a asa do intelecto. É importante que desenvolvamos também o lado moral. E para que se desenvolva o lado moral do amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, é importante que nós possamos praticar o bem, praticar a caridade. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo.
para nós chegarmos nessa condição de amar o próximo, né? Se nós não estudarmos, se nós não entendermos quem somos verdadeiramente, como é que nós iremos desenvolver o lado da asa da moral, para que nessa condição possamos perceber o quanto nos falta ainda desenvolver. Então, essa é uma reflexão que temos que fazer neste momento, com o propósito de entender que aqui estamos, mas caminhando para o Pai. Caminhar para o Pai significa nos ajudarmos e, assim, naturalmente, estendermos as nossas mãos ao nosso próximo. Bem, meus irmãos, tudo isso, esse processo de evangelização, de transformação da humanidade, é algo que acontece de forma coletiva, não de forma individual. É por isso que Jesus nos faz um convite. Não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Somos todos chamados, pela bênção do Cristo, a fazer luz no mundo das consciências, a começar de nós mesmos, dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade, a expressar-se em serviço, fraternidade, entendimento e educação. Então, nós temos a tarefinha, uma tarefa assumida no plano espiritual, naturalmente da nossa transformação, e com relação à nossa transformação, significa dizer que envolve o nosso próximo, de amarmos também o nosso irmão, de vencermos as nossas dificuldades, as nossas inimizades, para que se hoje eu tenho o bem que me direciona, essa doutrina de luz, é importante que possamos levar ela a tantos outros irmãos também necessitados. Bem, e com quem Jesus conta? Você já parou para refletir sobre isso? Será que Jesus conta conosco, mesmo ainda na condição de criaturas pequeninas que somos? E é claro que contar conosco representa para nós a oportunidade da nossa redenção. E é que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra do soerguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai, eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande e poucos são os ceifeiros, Emmanuel nos lembra aqui. Então, caros irmãos, caras irmãs, Jesus conta conosco, graças a Deus, né? Porque esse contar conosco representa a oportunidade da nossa redenção. Significa o exercício no bem, no amor e na caridade. Significa que todos nós, e aí podemos lembrar do próprio Evangelho, quando nos diz que muito será cobrado a quem muito foi dado, todos nós temos a pequenina tarefa de expansão da doutrina espírita no processo de evangelização das coletividades. E pode parecer grande, mas começa pequeno. Começa, por exemplo, em casa, prática do amor e da caridade, começa no nosso ambiente de trabalho, começa na nossa sociedade. Nós não podemos nos acanhar. Temos que aproveitar sempre a oportunidade de difundir essa doutrina que irá transformar as coletividades. Esse é o nosso dever moral. Muito bem. E reforçando aqui o nosso papel, o capítulo 20 do Evangelho nos fala: não vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis, ide e pregai, convosco estão os espíritos elevados. É também muito importante porque às vezes nós
achamos que não estamos preparados para essa tarefa. E, de fato, estamos preparados, né? Essa é uma forma também levar adiante a doutrina espírita, e aqui estamos falando de várias formas, né? Podemos fazer por meio das campanhas educativas, podemos fazer por meio de uma conversa amiga, fraterna, por meio de uma palestra, por meio de um bate-papo, né? De várias formas, nós temos sempre que estar atentos à oportunidade de levar o consolo, à oportunidade de difundir a doutrina espírita. Então, quando Jesus nos fala que nós não estamos sozinhos, significa dizer que nós estamos sendo intuídos espiritualmente. As línguas de fogo estão sobre vossas cabeças, para levarmos adiante esse consolo, essa luz. Então, observem que muitas serão as oportunidades, e às vezes nós não estamos nos atentando a essas imensas oportunidades de levarmos a luz a tantos corações aflitos. E olha que são muitos os que padecem e que sofrem. São muitos os aflitos, em vários aspectos, né? Seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista emocional, intelectual, moral. Várias são as mazelas da humanidade. E a doutrina espírita, por meio do Evangelho, nosso Senhor Jesus, tem sempre a oportunidade de renovar a esperança junto a esses corações. Bom, e importante que nós temos hoje uma vasta oportunidade de divulgarmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Falando das mídias sociais, eu lembrei aqui de Paulo. Vamos dizer que é uma situação oposta, né? Na época de Paulo, a dificuldade para se divulgar era naturalmente outra. Né? O ir de aldeia em aldeia, a pé, talvez os melhores do seu recurso fosse a camelo, a cavalo ou de navio, né? Teria oportunidade de ir também, mas levar o evangelho a cada aldeia, a um povo daquela época, né? Onde se teria muito mais dificuldade de levar, no caso de Paulo, o cristianismo, mas mesmo assim, Paulo nunca desistiu. Né? E quando chegou no momento em que ele achava muito difícil, porque várias foram as igrejas abertas, e ele se sentia inquieto, porque como fazer para amparar todas essas igrejas? Foi quando Jesus lhe inspira o coração para que ele pudesse, então, escrever as cartas imortais. E assim ele levaria o consolo, a advertência, a esperança, o direcionamento a tantos irmãos necessitados por onde ele tinha passado. Você vê que os recursos são sempre inspirados, né? Naquela época, por meio de cartas. Hoje, as coisas estão mais fáceis para levar o Evangelho de Jesus, que nos oportuniza aí as redes sociais, as mídias sociais, que devem ser muito bem aproveitadas neste processo de expansão do Evangelho do Cristo. Olha, na hora da informática, com seus valiosos recursos, o espírita não pode marginalizar sob pretexto pueris em que disfarça a timidez, o desamor, a causa ou a indiferença pela divulgação. Então, nós não podemos usar de desculpas, até porque vamos aproveitar melhor esses canais de divulgação para divulgarmos o bem, para fazermos o bem, para levarmos o consolo. E se para Paulo era difícil socorrer, devido à distância e aos recursos disponíveis na época, hoje, é perfeitamente possível levarmos o Evangelho do Cristo aos quatro cantos do mundo, pelas redes sociais. Então, cabe-nos a reflexão, até que ponto eu estou, então, levando o Evangelho de Jesus, fazendo o bem a tantos corações ainda ignorantes, apegados às coisas materiais, sem o mínimo conhecimento das coisas de Deus, do mundo espiritual. E se eu posso levar o socorro pelas redes sociais, por que ainda não estou fazendo isso? Então, são muitas as possibilidades hoje, nos tempos atuais. Reforçando aqui
Aqui a gente vê a visão, né, desses espíritos elevados. Kardec fala para nós, ó, divulgar em larga escala. Uma publicidade, numa larga escala, feitas nos jornais mais divulgados, levaria ao mundo inteiro e até os lugares mais recuados o conhecimento das ideias espíritas. Então, hoje nós temos a oportunidade de expandir em larga escala às massas, às multidões, proporcionar, né, o alívio a tantas dores. Esse alívio representa o conhecimento da doutrina espírita. Hoje, se formos observar que de forma virtual nós podemos fazer os atendimentos necessários a esses corações inquietos, aflitos e necessitados. Bem, meus irmãos, esse foi um momento de importante reflexão para todos nós. E a gente vai observar que, lembra lá do semeador que saiu a semear e que ele jogou a semente em vários locais, né? À beira da estrada, que ali era terra dura, não dava para crescer, né? Para brotar, para enraizar. Depois ele jogou ali entre os espinheiros, que naturalmente sufocaram, e que também essa semente não seguiu adiante. Depois ele teve as sementes que caíram também sobre as pedras, e por não terem oportunidade de aprofundar as suas raízes, também não vingaram. Infelizmente, teve a semente que caiu em terra boa, e que essas deu 30, 60, 100 por um. O nosso papel hoje é de levar essa sementinha, a sementinha do Evangelho de Jesus, independente de onde ela caia. São processos de transformação, e nós, levando essa semente no momento oportuno, essa semente dará frutos. É a tarefa que nos cabe no momento. Então, gostaria de convidá-los, e aí é um convite que faço a vocês, e naturalmente esse convite ele se desdobra. Você, naturalmente, tem o dever moral, né? Muito será cobrado a quem muito foi dado, de levar adiante também esse convite, para que os nossos irmãos, todos, serão muito bem-vindos e são convidados, para que possamos juntos participar da Escola de Estudos Espíritas, que hoje ela ocorre de forma presencial em várias casas espíritas de todo o nosso Brasil, vinculados ao programa da Concafras, assim como também, aonde nós não tivermos a casa espírita, nós temos a oportunidade de estudar de forma online, pela Global Kardec Online. Ou seja, o socorro, o conhecimento, a possibilidade de renovar a esperança, ela existe e só depende de nós levarmos a tantos irmãos e corações aflitos. São cursos que ocorrem de forma semestral. E, de forma semestral, normalmente no início do ano ou em agosto, nós retornamos com a Escola de Estudos Espíritas. E queremos convidar você. E que neste momento você se sinta como Paulo, com alegria, com a disposição de levar adiante o Evangelho de Jesus, para que os corações humanos não sofram tanto e sintam a esperança renovada por poderem conhecer o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus, né, meus irmãos? E que o Senhor seja louvado. Fiquemos em paz. Nós queremos agradecer ao Rony Estevãos pelos esclarecimentos, pelo conteúdo apresentado hoje e que contribuíram significativamente com o nosso entendimento sobre a importância em nossas vidas do estudo da doutrina espírita e sua divulgação. Não é mesmo, Núbia? Isso mesmo, Juscelia. E o quanto nós podemos aproveitar as oportunidades, né, do dia a dia, no convívio com as pessoas, para auxiliar, para
consolar, né? Porque a doutrina espírita nos dá esse conteúdo, né? Nos dá o roteiro para assistir, para auxiliar. Então, muita coisa a gente pode fazer mesmo, né? Então, muito bem, meus irmãos, e para conversarmos um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, sobre o estudo da doutrina espírita, nós convidamos o nosso amigo Jacó Martins, de São Luís do Maranhão. Tudo bem, Jacó? Boa noite, Núbia. Boa noite, Célia. Que alegria estar aqui com vocês. Nossas saudações a todos que nos assistem nesse instante. Seja bem-vindo. Bom, a palestra de hoje tratou do estudo do Espiritismo, mas queremos saber um pouco mais. Então, Jacó, por que estudar a doutrina espírita? O que ela pode acrescentar em nossas vidas? Chega um determinado momento da nossa existência que vem uns questionamentos. Nós começamos a nos perguntar o porquê da vida, de onde viemos, qual a nossa origem, qual a nossa destinação. Isso é muito natural que em um determinado momento esses questionamentos batem às nossas portas. E o centro espírita, ele abre nesse momento as portas para que as pessoas, nós espíritos encarnados, possamos buscar o conhecimento das verdades eternas que os espíritos vêm trazer para nós através do Evangelho do Cristo, nosso Senhor. Então, estudar a doutrina espírita é descerrarmos o véu da ignorância que nos aprisiona, que nos infelicita, é buscar um novo horizonte, é trazer luz às nossas existências. É como se nós estivéssemos caminhando num deserto de nós mesmos, e o estudo espírita é aquele oásis que nós encontramos, nós possamos beber naquela fonte fecunda e infinita, que é o conhecimento, que é o Cristo vivo se apresentando para toda a humanidade. Então, o estudar o Espiritismo é sempre ganho substancial para as nossas vidas. Verdade. Muito bem. E, Jacó, o que é a Global Kardec presencial? Como participar? A Global Kardec são casas espíritas, é o estudo sistematizado da doutrina espírita, que o programa da Concafras oferece em determinadas cidades do país e além fronteira. Hoje, alguns países já cultivam essa sistemática, esse estudo sistematizado. Então, ela é oferecida presencialmente. A Global Kardec foi a pedido de Nosso Senhor Jesus, para levar às massas o conhecimento do seu Evangelho. E o Espiritismo é essa máxima que nós levamos para as pessoas buscarem o conhecimento. Então, é um estudo sistematizado, são aulas dinâmicas, um material muito, muito interessante, pessoas preparadas, bons instrutores, e que se reúnem nos sábados, no final da tarde, aquele momento que todo mundo já teve seus compromissos e está com um momento ali 17h30, sem muita coisa para fazer, você busca o estudo espírita presencial na Casa Espírita. Então, a Global Kardec, ela se configura como um estudo presencial, levando o curso Noções Básicas do Espírito, Eu Conheço o Espiritismo, que é o curso de uma série de cursos, inicialmente com Conheço o Espiritismo. Isso mesmo. Bom, e o que é a Global Kardec Online? A quem ela se destina e como participar? A Global Kardec Online é um segmento da Global Kardec, certo? Ela tem tanto presencial quanto online. É uma oportunidade que as pessoas daquelas localidades onde não existe um centro espírita, onde não tem um grupo formado, que elas desejam buscar conhecimento, elas buscam através da Global Kardec Online, se inscrevem-se e participam de salas como nós estamos aqui participando, de um estudo muito bem dinamizado. É impressionante como os instrutores conseguem passar conhecimento através das ondas da internet, no caso. Então, são aulas dinâmicas, muito participativas. Hoje, para você ter uma ideia, estava ainda há pouco pesquisando no nosso grupo, que são vários grupos do Conheço Espiritismo, nós já temos mais de 250 alunos, só em um grupo, já inscritos. Então, um estudo gratuito, prazeroso, a pessoa de casa que tem debilidade física, que tem dificuldade de buscar uma casa espírita, e principalmente aquelas localidades onde não existe um movimento espírita, que eles possam, através do estudo, buscar o conhecimento. E, futuramente, receber uma visita nossa, através das rotas que é feita anualmente, e quem sabe, a partir daquela pessoa, daquele pequeno núcleo, surgiu um grupo espírita,
surgir uma casa espírita e contribuir para a disseminação do Evangelho do Cristo no nosso planeta. Isso mesmo, e implantar, né, os cursos presenciais. Isso. Né? Muita gente começa online porque, como você disse, não está, né, não tem um centro espírita no seu local onde reside, na sua cidade, não tem acesso à Global Kardec presencial, né, tem todas essas dificuldades, e com o tempo acabam implantando, né, criando um grupo mesmo, um núcleo espírita, implantando os cursos presenciais, né? Então é importante reforçar isso, né? Exatamente. Então não tem impedimento para buscar o estudo, ou presencial ou online, no ambiente da sua casa, você tendo aquela disciplina do dia certinho, se conectar, ou com o computador, com o simples celular, tudo explicadinho, o que baixar, como as aulas são disponibilizadas durante a semana, o aluno tem condições de estudar durante a semana, acompanhado pelos seus instrutores, e, de fato, concretizar futuramente uma casa espírita, um trabalho social na sua casa, fundação de um polo de assistência, fundar uma campanha Alta de Souza, uma campanha Chico Xavier, que empresta livro de porta em porta. O importante é divulgarmos o Evangelho do Cristo pelo prisma da doutrina espírita. Isso mesmo. Agora, aquele que puder, meus irmãos, estar presente, né, participar presencialmente, é muito importante, é muito bom, né, Jacó? É uma oportunidade maravilhosa do convívio espírita, do aprendizado, do contato humano presencialmente também, né? Então, é isso mesmo. Então, é isso mesmo, meus irmãos, que bom, né? Então, ninguém pode dizer que não precisa, que não tem como estudar a doutrina espírita. Tem sim. Então, nesse momento, Jacó, nós te agradecemos imensamente, viu, por sua presença, pelos seus esclarecimentos tão importantes e que vão nos auxiliar muito nesse próximo semestre. Então, meus irmãos, estudemos a doutrina espírita. 12 de agosto, reinicia os cursos, viu, gente? Muita paz, obrigado pela oportunidade. Fiquem com Deus. Com Deus também. Juscelia? É isso mesmo, pessoal. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre este e outros assuntos, nós fazemos mais uma vez o convite, né, que já foi feito pela Núbia, pelo Jacó, para que você participe dos nossos cursos semanais de doutrina espírita, que recomeçam agora mesmo, daqui a pouquinho, em agosto, dia 12 de agosto, e que são, pessoal, totalmente gratuitos. Então, para maiores informações, consulte as nossas redes sociais. E venha estudar conosco, né, Núbia? Venha fazer parte desse grupo imenso, tanto no presencial quanto no online. Você será muito bem-vindo. Muito bem-vindo, com certeza. Bom, meus irmãos, agora convidamos a todos para o momento do tratamento espiritual, ou seja, o momento em que nós vamos receber o tratamento. Por isso, meus irmãos, tenhamos fé e a certeza de que seremos assistidos em nossas necessidades, onde estivermos. Confiemos em Jesus. Coloque, meus irmãos, a água no recipiente para ser fluidificada durante o tratamento e acompanhe mentalmente, palavra por palavra, o vídeo que nos conduzirá no momento do passe. Após, retornaremos para fazer a prece de encerramento. Jesus nos abençoe em nosso tratamento espiritual. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade.
Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Graças a Deus. Graças a Deus. Como é bom podermos receber o passe, né, Núbia? Muito bom, né, José? Muito bom, após uma palestra tão esclarecedora quanto esta que nós tivemos, o passe. Então, meus amigos, agora nós já estamos caminhando para o encerramento da nossa reunião pública. Nós queremos convidar a todos para a nossa prece de encerramento. Busquemos, então, nesse momento, fechar os nossos olhos,
elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Senhor, nós lhe somos gratos, Divino Amigo, pelas benesses recebidas por todos nós nesse momento de palestra, onde nos foi propiciado reflexões tão importantes em torno dos teus ensinamentos e tratamento espiritual à distância por meio do passe magnético. Que nós, Senhor, saibamos ser divulgadores do teu evangelho de amor, que essa doutrina tão esclarecedora, que nos conforta a todos e também nos encoraja, possa nos encorajar a sermos úteis na tua seara bendita. Abençoa ainda, te rogamos, Senhor, nossos lares e todos os que convivem conosco, tanto encarnados quanto desencarnados. Abençoa o nosso repouso físico. Os nossos corações se alegram com a oportunidade que nos é propiciada. E nós finalizamos esse momento de reunião pública dizendo: graças a Deus, que Deus seja para sempre louvado no templo de nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos. Informamos aos amigos que as inscrições para Concafras, que será realizada no próximo ano, em 2024, em Palmas e Paracatu, já estão abertas. Acessem www.concafras.com. Gente, é muito bom, tá? Concafras é um momento especial. Todos estão convidados e vai ser assim uma alegria imensa encontrar vocês nesses espaços, né? Seja em Palmas, seja em Paracatu. Então, todos convidados. Não se esqueçam de se inscrever no canal, né? No nosso canal do YouTube e ativar o sininho. A Juscelia falou isso mais cedo, né? E esteja por dentro de tudo que acontece por aqui. Obrigada a todos pela participação e até a próxima reunião pública. Jesus nos abençoe. Jesus nos abençoe. Boa noite. Boa noite.